A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. A Hora do Campo, nessa sexta-feira, dia 28 de junho de 2019. Aqui quem fala é Camila Silva Barbosa, estudante de agronomia da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Campus Barra. E no programa de hoje nós iremos conversar sobre o tema agrotóxico. É veneno ou remédio? E para isso contamos com a presença dos nossos convidados que vão nos ajudar nessa discussão. Nós temos aqui o professor Jaime Honorato Júnior, engenheiro agrônomo e fitopatologista, professor aqui da UFOB. E a agricultora e estudante de doutorado em ecologia, Soraya Cavalheiro Honorato. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos ao programa. A gente vai discutir um tema bastante polêmico e espero que seja bastante proveitoso para todos os ouvintes, os que estão aqui na sede, os que estão nas comunidades rurais. E para isso nós vamos iniciar perguntando. Afinal, gente, agrotóxico, o tão falado agrotóxico, tão difundido aí na mídia, é veneno ou é remédio? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e falando um pouquinho para os agricultores, para o pessoal que está aí na lida do campo. Sei que a vida não é fácil. Fui convidada pelo professor, pela universidade, para falar um pouquinho para o pessoal sobre essas questões que são tão importantes, né? Também sou agricultora e posso dizer o seguinte, agrotóxico é igual remédio. Se passar da dose, é veneno. Se for colocado na dose certa, é remédio para a planta, é remédio para o desenvolvimento da planta, para ela crescer saudável, para evitar doenças. Então, ela pode ser uma coisa ou outra, dependendo de como o agricultor vai manusear esse agrotóxico. Quer falar alguma coisa, professor? Soraya, veja só. Boa tarde, primeiramente, aos ouvintes aí da Grande Rio FM. A nossa universidade, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, ela já vem desenvolvendo algumas ações nessa questão de orientações aos produtores locais, na realidade de todo o oeste da Bahia, nas questões relacionadas ao uso adequado do agrotóxico. Como a Soraya bem colocou aqui, a doutoranda Soraya bem colocou, o produto em si é uma tecnologia que está à disposição da população e que, evidentemente, a forma com que nós decidimos fazer seu uso vai determinar se é veneno ou remédio. É evidente que a palavra que a gente mais se aproxima na hora que a gente vai falar com os produtores é a responsabilidade. A responsabilidade de utilizar adequadamente, Soraya, essa tecnologia. E muitas vezes a gente que participa da produção agrícola, a gente percebe uma falta de responsabilidade nesse uso, nessa utilização adequada. Então, pessoal, dentro da recomendação de uso ali devidamente instruída por um técnico agrícola, por um engenheiro agrônomo, o agrotóxico ele é importante para a produção de alimentos. Falam tanto sobre o uso do agrotóxico e muitas vezes as pessoas não sabem de fato qual é a composição dele. Então eu gostaria de saber, professor Jaime, e aí, do que é feito esse agrotóxico que as pessoas tanto falam? Perfeito, Camila, muito bem questionada essa percepção.
Veja só, os agrotóxicos, eles são majoritariamente fabricados a partir da síntese, ou seja, de produtos artificiais concebidos, fabricados pela humanidade. Existem várias fontes que inspiram, né, as grandes produtoras desses insumos a fabricá-los. É evidente, pessoal, que isso perpassa por uma série de testes, por uma série de protocolos que as organizações governamentais, elas instituem nos seus processos para a liberação de agrotóxicos. Aqui vale uma ressalva. Recentemente, há 2 dias, a FAO, que é a Agência Americana de Alimentação, ela colocou o Brasil na 44ª posição em termos de uso absoluto de agrotóxicos no mundo, em comparação com 265 países. Então, é um mercado grande no Brasil. E esses produtos, cada vez mais, eles acabam tendo a importância na nossa agricultura. Você pensa assim, olha, o Brasil é um país tropical, a gente precisa produzir, e nós temos o ambiente para produzir 1, 2, 3 safras durante um ano. É evidente que esses insumos, os agrotóxicos, eles são fundamentais. E a matéria-prima, para isso, ela tem que estar em constante evolução. E as produtoras desses produtos, elas acabam investindo bilhões, é isso mesmo, bilhões de dólares na pesquisa e no desenvolvimento dessas tecnologias. Soraya, se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, viu? Nesse sentido, as pessoas podem utilizar assim, ao aleatório, sem quantidade correta, ou tem uma dose certinha, correta, de se recomendar, de se utilizar esses agrotóxicos? Olha, estudante Camila, de fato tem uma dose correta, né? O agrotóxico, como eu disse, é igual ao remédio. Então, tem que se respeitar a dose. Para isso, ter um receituário agronômico. Também tem que olhar a bula. Tem que perguntar, quando você chega lá na casa do agricultor, na sua lojinha, para comprar o seu agrotóxico, para usar na sua roça, tem que perguntar para um agrônomo, para que ele oriente o uso correto desse agrotóxico. E outra, quando for comprar, também tem que cuidar na hora de transportar. Pode transportar dentro da carroceria, com criança, junto com o animal? Não pode. Tem que ser transportado com cuidado, separado. Criança não pode ter contato com esse agrotóxico, o animal não pode ter contato com esse agrotóxico, tá certo? Então tem que ter muito cuidado. Se você mora na roça, vem aqui para comprar o agrotóxico, cuidado com a forma como você vai transportar esse agrotóxico até a sua propriedade rural. E é bem importante dizer também que, além da dose, tem que ter muito cuidado na aplicação e na roupa que vai usar essa aplicação, os equipamentos de segurança. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Nessa questão também vale dizer que o cuidado, desde a aquisição, como a agricultora Soraya bem colocou, ele é fundamental e para evitar também o fracionamento desses produtos. Ou seja, a gente vai lá na loja, acaba comprando alguns gramas ou então alguns mililitros desse produto e a gente acaba colocando isso em diferentes recipientes. Então esse cuidado, Camila, o produtor ele tem que tomar muito, tem que ter muita atenção. E também na destinação adequada que se dá a esses vasilhames uma vez utilizados. Eu só queria complementar, Camila, que com relação à questão da dose correta, é até importante, porque se passar da dose, por exemplo, pode ter algum contato indevido com esse agrotóxico, com esse, né, no caso, com esse pó, com esse líquido, que é o agrotóxico, pode ter um descuido ali e pegar na pele, ter uma irritação na pele, um vermelhidão, né? A pele fica coçando, fica quente, fica dolorosa. Também, de repente, a pessoa sem querer, se não estiver usando o equipamento correto, ela pode ter uma contaminação pela respiração, seja na boca,
seja pegando no nariz, né? Às vezes coloca a mão ali no agrotóxico sem cuidado, sem equipamento de segurança e coloca a mão na boca. Então todos esses detalhes são importantes e as pessoas têm que ter muito cuidado com a utilização desse agrotóxico, que é uma ferramenta que pode beneficiar o agricultor, mas se usado da forma incorreta pode prejudicar o agricultor e qualquer membro da família dele. Correto. E como deve... Se a senhora falou que pode ser um veneno e pode ser um remédio, né? Então, em excesso pode matar, certamente. E pode adoecer. E quais os problemas de saúde vocês falam que pode causar através desses agrotóxicos quando manuseados de forma inapropriada? Perfeito, Camila. Isso a gente tem percebido muito. Eu já inúmeras vezes já presenciei intoxicações agudas no campo. Muitas vezes o produtor nem sabe que está sofrendo um episódio ali de intoxicação. A verdade é essa. Então, muitas vezes, durante ali os processos de aplicação, a gente percebe produtor, o aplicador ali sentindo ânsia de vômito, tontura, náusea, né? Náuseas, cansaço exagerado, bem colocado. A gente percebe também a famosa visão nublada, visão turva. Isso é característico do uso de intoxicação por agrotóxico. A gente vê também o que a gente chama de a pessoa fica com muita vontade de beber água, com sede, boca seca. Isso também acontece. Algumas vezes ela tem muita vontade de urinar em excesso. Então isso tudo você acaba demonstrando ali um quadro de intoxicação. A recomendação nesses casos é procurar imediatamente uma ajuda médica qualificada. Se você está aí numa comunidade rural, você tem que procurar o posto médico mais próximo e relatar os seus sintomas adequadamente. Evidentemente, uma vez relacionado com aquele episódio de aplicação. Eu falo para os meus estudantes que o produtor ali mais sensível nesse processo todo é quem aplica, quem faz a pulverização, quem coloca a mão na massa. Então essa pessoa ela acaba tendo a probabilidade de exposição aguda altíssima. A questão crônica, né, aquele pouquinho continuado que acompanha a gente a vida toda, ela é mais complexa de ser detectada. Mas também existem casos de intoxicações crônicas, sem dizer também aquelas intoxicações que muitas vezes acometem o meio ambiente, se concentram em alimentos, em animais, em peixes e tudo mais, que também chega nos consumidores, mas isso já é uma outra história. É importante colocar isso que o professor já me falou, dessa contaminação prolongada, né? Esse pouquinho, de pouquinho em pouquinho, né? Então, além desses todos os sintomas que a gente colocou, quando é uma contaminação prolongada, ou seja, quando o agricultor ele vai utilizando isso dia após dia, ao longo dos anos, sem cuidado, além de todos esses sintomas que foram falados aqui, ele pode ter dificuldade para dormir, dificuldade de aprender, esquecimento. Se for uma agricultora, pode ter várias causas de vários abortos, né? O homem, impotência, viu, gente? Olha aí, os homens aí tem que tomar cuidado, porque também o uso de agrotóxico indevido causa impotência e depressão, viu, gente? Depressão também pode ser causado pela utilização inadequada desses agrotóxicos. Por isso, minha gente, vamos usar os equipamentos de segurança. Sei que fica quente usar uma roupa a mais, sei que fica quente usar uma luva, os óculos, né, fica transpirando ali, suando, a máscara, a pessoa fica agoniada, mas é importante, é fundamental tem que ter esses cuidados. E o pessoal em casa que compra verdura e fruta, vamos lavar bem essas frutas e verduras, porque fica resíduo de agrotóxico.
e é muito perigoso para a família, tá bom? Vocês falaram aqui da importância de usar corretamente esses agrotóxicos para evitar esses problemas. E nesse sentido, como deve ser feita a aplicação, professora Soraya? Pode pegar com a mão para misturar? Como deve ser feito? Gente, pelo amor de Deus, como diz o povo lá do interior do Goiás, lá da minha terra de Brasília, gente, não peguem com a mão, não enfiem a mão no saco e pega de qualquer jeito. Vamos usar os equipamentos necessários, vamos usar os pulverizadores, vamos usar pulverizador costal, vamos usar o recipiente adequado para poder colocar a dosagem certa. Use luva, mas não tenha contato direto, de jeito nenhum, com agrotóxico na pele. Seja o agrotóxico líquido, seja em pó, não vamos ter, evite esse contato, tá bom? Porque faz muito mal à saúde. Camila, o que a gente mais comenta com os nossos estudantes, com os produtores que nós assistimos no campo, é o seguinte: tudo começa desde que o produtor ele detecta o problema. Aí ele vai atrás de orientação. Geralmente vai no agrônomo, lá da casa de venda, que vende o defensivo, que vende o agrotóxico. Então a primeira dica: pegue a bula, pegue o rótulo do produto que você vai aplicar. Leia. Se você não consegue ler por algum motivo, peça, que é a obrigação da própria orientação ali do lugar que você está comprando, de te dar essa orientação, de ler o rótulo do produto que você vai utilizar. Lá vai ter uma série de equipamentos e todos os procedimentos, o passo a passo de como você deve realizar a pulverização, a aplicação. E como vai usar os equipamentos, né, professor? E outra coisa que o senhor falou que é bem importante também, gente, onde vocês forem comprar esses produtos agrotóxicos, tem que ter lá um agrônomo, né? Se não tiver, pergunta para o dono, ou seu João, ou seu Raimundo, ou dona Mariana, como é que é? Vocês têm aqui um agrônomo, estou precisando de um agrônomo para me ajudar aqui, que eu estou sem entender essa bula. E outra questão, quando tiver sentindo, se tiver esses sintomas de intoxicação, pegue a bula do agrotóxico. Quando for ao médico, leve a bula para facilitar para o médico, para ele fazer para ele poder fazer a orientação correta, né? E nessa linha, complementando, se você não tiver assistência inicial, você tem que procurar outros meios. Nós temos as secretarias de agricultura dos municípios, aqui em Barra também, né? Nós temos a nossa secretaria de agricultura. Se tem dúvida a esse respeito, leve a solicitação até esses órgãos. Aqui em Barra nós temos uma universidade federal, com professores qualificados, vários agrônomos nessa área. Leve, estaremos lá à disposição para dar orientações nesse sentido. O importante o produtor ele ter a concepção do produto com que ele está mexendo. O que ele está ali se expondo. É evidente, como o Soraya bem colocou, a utilização de uma roupa num calor, aquela coisa toda, você acaba tendo um certo desconforto. Mas é melhor esse desconforto pontual ali no momento do que você adquirir uma doença, um problema que vai te acompanhar pelo resto da vida. Eu só queria fazer aqui também uma divulgação de um número que é bem importante. Eu vou repetir 2 vezes. Disque Intoxicação 0800 722 6001. 0800 722 6001. Fiquem com esse número aí anotadinho, coloca na porta da geladeira, ou em cima da mesa, ou em algum cômodo dobrado, um papelzinho, porque serve para orientar você e o médico que você for procurar em caso de intoxicação com qualquer substância química, ou também intoxicação de um animal seu, ou intoxicação mesmo com uma planta venenosa que tenha em casa, que a criança, né, comeu um pedacinho ali daquela planta e é venenosa. Então esse contato aqui é bem importante. E quando tiver, depois de ter feito essa aplicação, né, do agrotóxico, gente, tome banho com sabão, com bastante água corrente, tá certo?
E se tiver esses sintomas de contaminação, além de tomar esse banho, né, com sabão, com bastante água corrente, depois procure ajuda médica com a bula do agrotóxico em mãos para facilitar o socorro do médico, tá bom? Excelente. E nesse sentido, qual a necessidade do equipamento de proteção individual? Eu acho importante frisar em relação a isso, apesar de vocês já terem comentado, já terem falado sobre isso, pra gente frisar, porque muitas vezes as pessoas que estão em casa acham que não, é rapidinho, eu aplico aqui 5 minutos, não vai acontecer nada. E aí que mora o perigo, né? Nessa questão de achar que o tempo de exposição é curto e aí não teria problema. Pode falar um pouquinho sobre isso, professor Jair? Exatamente, Camila. Esses momentos curtos que é o perigo, aí que mora o perigo. Então, pessoal, nós não devemos ter indisposição nem preguiça de colocar, primeiramente, a luva. Vai mexer com agrotóxico, tem que proteger as pontas dos dedos, tem que ter luva. Então, temos que colocar essa luva. Vou fazer a mistura, vamos supor que é um produto que tenha que ser ali diluído em água. Vou mexer, tenho que mexer adequadamente. Eu já vi produtor que coloca a mão, mexe a calda, que a gente chama a calda, a mistura da água com o agrotóxico, com a mão. É errado. Você tem que ter ali uma tala, uma haste, uma vara, um bambu para você, um pedaço de isso. O importante é você não ter esse contato direto. Ainda com a luva, você não vai colocar, não deve colocar no recipiente. Então, fazer essa mistura adequadamente. Depois que você vai pegar a mistura e colocar na bomba, tomar cuidado, fazer adequadamente para não respingar em você, não cair na sua roupa. O ideal é que você já esteja com a roupa, que é o EPI, o equipamento de proteção individual, vestido. Então, se aquilo cai ali, se aquilo te mela, te respinga, você já não vai ter contato com a tua pele diretamente. E quando você estiver fazendo, pulverizando no campo, é evidente que você vai suar, né? Aqui a gente é bem abençoado com essa insolação, e isso causa uma indisposição muito grande. Então as pessoas querem ficar sem máscara durante a aplicação, então você está respirando agrotóxicos, você tem que colocar essa proteção também, tem que ter máscara. E eu defendo, eu falo sempre que é melhor você fazer uma aplicação descontinuada, ou seja, aplicam 15 minutos, descansa 10 minutos e volta a fazer a aplicação, do que você ficar sem proteção fazendo o serviço. E depois o importante é você dar a destinação correta à roupa utilizada. Alguns EPIs são descartáveis, mas uma boa parte permite a reutilização. Então você tem que saber fazer o uso, a higienização adequada dessa roupa. Foi importante você falar isso, professor, porque, gente, quando vocês tiverem, separou lá uma roupinha, aquela roupinha que você usa só para fazer a aplicação. Depois de ter feito a aplicação, lave separado, não coloque no balde, na cumbuca, no balde, seja o que for, de roupa suja junto com as roupas das crianças, com a roupa da família, com roupa de cama, com pano de prato, não coloque, é separado. Terminou de usar a roupa, de aplicar o agrotóxico, lave separado das outras roupas, não lave no mesmo tanque, inclusive, se puder, se possível, lave em outro lugar separado, mas não lave junto com a roupa da família, tá certo? É muito importante. Outra coisa, gente, não compre produto contrabandeado, porque produto contrabandeado não dá para fazer a recomendação certa quando houver contaminação. O médico não vai saber qual é o princípio ativo daquele material contrabandeado. Ele não vai saber se aquele rótulo, não tem rótulo, né? Fica difícil de ajudar. Agora, professor, eu vou fazer até uma provocação aqui. Quer dizer que os agricultores aqui, se precisar, se tiver dúvida, se não encontrar um agrônomo lá na lojinha, pode ir lá na universidade, então, perguntar para vocês, porque lá tem um mundo de agrônomo, né, gente? Com certeza, com certeza. A Universidade Federal do Oeste da Bahia, a gente tem um curso de agronomia. Atualmente nós estamos lá com 13 ou 14 engenheiros agrônomos, se eu estou bem certo dessa informação.
E a gente está à disposição para servir. Inclusive, a gente já faz isso com vários produtores que lá chegam. E os estudantes podem ajudar também, né? Os estudantes, a gente já vai ter... Chega nesse ponto agora. As primeiras formaturas estão aí na iminência. Opa, já então vamos ter engenheiros agrônomos aqui formados em Barra, que coisa vão estar boa, atuando hein, aqui professor? na região. Que coisa boa, né? Isso é um privilégio, né? É um orgulho para a gente também estar contribuindo aí com o desenvolvimento agrário aqui do oeste da Bahia, especialmente de Barra. Inclusive, falando um pouco do professor Jaime falou aqui agora, da sua provocação, vários estudantes que já estão em níveis avançados de curso podem com certeza esclarecer esses agricultores quando preciso. Lá tem estudantes do dia todo, à noite a gente está lá também, para esclarecer, para tirar dúvidas sobre isso, seja para ler a bulas, para falar, não, a roupa utiliza assim, tem alguma dúvida? E depois para descartar essa embalagem, eu vou poder utilizar novamente? Tudo isso são dúvidas que parecem coisas bobas, mas não, que é pertinente de se perguntar, e é melhor perguntar e tirar a dúvida do que ficar fazendo o errado e estar se prejudicando, né? Nesse sentido, a gente está encerrando esse primeiro bloco. Foi muita informação pertinente para todos nós, os ouvintes, né? E vamos agora escutar a nossa música A Flor e o Beija-Flor, interpretada por Marília Mendonça e Henrique Juliano. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou. Estamos de volta aqui com o nosso programa após o intervalo. Hoje nós estamos discutindo o tema agrotóxico, veneno ou remédio? E para isso contamos com a presença do professor Jaime e da professora Soraya. E, além disso, eu gostaria de lembrar que o programa está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram, que é a Hora do Campo. Pode ir lá no Instagram, siga-nos e assista aí ao vivo também. Bom, no nosso segundo bloco, nós vamos falar um pouco de orientação do professor Jaime sobre qual é a importância dessa orientação por parte de quem vende o produto lá na hora da comercialização na casa agropecuária. Perfeito, Camila. A gente tem tentado desenvolver essa questão da conscientização, né? Naquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, das responsabilidades de quando o produtor, por uma razão ou outra, opta por fazer a utilização de um agrotóxico. Então, vamos lá. Primeira coisa, o produtor tem que estar consciente de que a utilização de agrotóxico é um recurso. E, sinceramente falando, assim, eu falo como engenheiro agrônomo, enquanto fitopatologista, que a gente que cuida das doenças das plantas, a gente tem que ter isso como o último recurso, não o primeiro. Já começa por aí, por uma mentalidade construída dessa forma. Então, se eu parto do princípio que eu vou utilizar o agrotóxico como último recurso, eu já resolvi muitos problemas. Porque antes de usar agrotóxico, eu tentei algum método alternativo de controle. Já trabalhamos com várias questões culturais, físicas, biológicas, enfim, que nos orienta naquele cultivo de específico, ok? Que se produz, né? Várias espécies aí vegetais. Ok, mas depois de ter feito isso tudo, que já é um exercício mental, eu preciso do agrotóxico. Aí eu vou até a casa agropecuária, até a venda que tem esse produto à disposição. Aí você já entra numa negociação muito clara e franca com o aparato técnico daquela empresa, ok? Daquela venda, daquela casa agropecuária. Então aí a dica que eu já deixo aqui é até uma atenção a essas casas agropecuárias. Proporcione aos produtores locais esse apoio técnico, agronômico, né? A casa agropecuária também tem a questão da medicina veterinária, não é isso? Você tem ali vários remédios mesmo para os animais que seguem a mesma lógica.
Então, vamos pensar, então o agrotóxico está lá, você vai vender aquele produto para um produtor que muitas vezes ele carece da informação, da habilidade ali para interpretar aquele conjunto de normas, e aí você tem que oferecer esse apoio técnico na forma de orientação agronômica. E aí, quando isso dá tudo certinho, você praticamente não vai ter problema. Porque ali você vai ter as orientações do produto, em que época utilizar, qual a melhor melhor horário. O horário do também, dia, justamente, né? que você tem que usar, o melhor estágio da cultura. Eu posso aplicar nos frutos, posso aplicar nas folhas, na raiz, enfim, no solo. Então, isso muitas vezes são orientações agronômicas. Quanto tempo depois de aplicado eu posso colher Perfeito. Isso o é meu muito produto importante. para mandar para a feira, para mandar para o Isso. mercado? Então, esse tipo de coisa perpassa, né, está relacionado com essa orientação agronômica. É por isso que o Brasil ele é potência mundial em cultivo, né, em produção de alimentos, mas a gente tem que estar muito ciente da responsabilidade embutida nisso aí. Nós temos que mostrar para essa juventude, para os jovens agrônomos e tudo mais, que a produção de alimentos de forma responsável, ela é importante porque ela tem um impacto, é uma questão de saúde pública. Então ela tem um impacto na saúde das pessoas. E é totalmente possível, né, professor? Com um cuidado simples, né? É importante dizer isso, né? Não é só para o agricultor, para o professor. A gente ouvindo essa música bonita, né, gente? Saudade de um beija-flor que me beijou e me deixou sorrindo. Mas se usa um mundo de agrotóxicos, não vai ter visita nem de beija-flor, nem de passarinho, nem de abelha para fazer polinização do seu plantio. Não vai ter, minha gente. O problema não é o agrotóxico, o problema é a forma como se usa o agrotóxico, a forma indevida, a forma incorreta, a forma descuidada. Seu João, deixa de fazer aquilo que o senhor vem fazendo, reutilizando o recipiente para guardar as coisas de casa. Não faça isso. Dona Maria, usa a luva, Dona Maria, para enfiar a mão no saco, para colocar lá na sua horta. Faça o negócio direito, que vai ser bom para todo mundo. Use máscara na hora que estiver usando o pulverizador, porque muitas vezes você esquece dessas meras orientações técnicas que são importantes, que têm um impacto ali na vida das pessoas. Agora, outra coisa também você pensa assim, como fazer isso de fato? Como chegar e tirar um bom proveito de um produto, de uma tecnologia que está à disposição para a gente melhorar os nossos rendimentos? Voltamos ao começo da nossa questão. Usando adequadamente, nós vamos extrair excelentes resultados. O agrotóxico ele é um remédio, ele nos ajuda, ok? Agora, se a gente fizer mau uso de forma irresponsável, ele se torna um veneno com potencial tremendo em nossas vidas. Eu só queria complementar aqui, viu, professor Jaime, Camila, espectadores. Para quem não tem uma casa muito grande, está levando o seu saco de agrotóxico, né? Coloque num lugar separado da família. O depósito deve ficar num lugar que não fique gotejando água, né? Que fique longe, tem que ficar longe de fonte de água, de instalação onde tem os animais, seu cachorrinho, seu porco, sua galinha, tem que ficar longe desses bichos. Se puder, num lugar ventilado, com uma iluminação natural, que não tem acesso, que criança e animais não tenham acesso a esse local, tá certo? Chame a atenção da família, que aquele local não pode ser acessado, que as pessoas não podem chegar e ficar indo lá, brincando, colocando coisas em cima, roupa em cima, brinquedo em cima daqueles sacos, crianças sentam em cima do saco. Não, gente. Isso é muito importante, essas orientações são simples, mas elas são muito importantes, tá bom? Então, deixe no lugar bem separadinho, sem goteira, num lugar seco, sem problema de instalação elétrica, se você tiver energia na sua casa, tá bom? E a porta sempre trancada desse cômodo, se puder, para a criança não ter acesso, e nem os bichinhos da sua casa ter acesso a essas embalagens, tá certo?
Como bem falado para vocês, realmente, como remédio tem uma receita, né? Esse receituário agronômico, como funciona essa formulação dessa receita? Certo, o receituário agronômico, ele é baseado numa legislação específica, que ela é nacional, a gente tem que cumprir enquanto engenheiro agrônomo em todo o uso de agrotóxico. Então, em tese, todo agrotóxico que é utilizado tem que ter uma receita agronômica, o receituário agronômico. Ali você está especificando para que você vai utilizar esse produto, como você vai utilizar aquele produto, o que é aquele produto, quais os aspectos de segurança deve ser tomado, o que fazer em caso de acidentes e incidentes, ou seja, os aspectos mais amplos estão ali naquela receita. Mas eu volto ao começo, é o último recurso de uma decisão, né, de produção. A gente tem aí grandes agricultores, grandes áreas que optam pela utilização do agrotóxico somente em último caso. Na agricultura familiar não deve ser diferente. Muito embora a gente percebe que o produtor pequeno, ele tem ele tem uma atração meio que fatal pela utilização, né? Acredita naquele toque mágico do defensivo, do agrotóxico, que na prática tem um impacto direto na saúde, né? Que possa vir a ter um impacto na saúde. Só queria colocar uma coisa também, professor, Camila, é o seguinte, pela legislação, pela lei do nosso país, terminou de usar agrotóxico, acabou o agrotóxico, tem que, se for no caso líquido, tem que fazer a lavagem desse recipiente, e o restinho você usa na sua lavoura, o restinho dessa água, né, que você fez a lavagem 3 vezes, e você tem que devolver esse saco plástico, o papel, o metal, o recipiente de plástico, tem que devolver para o lugar que você comprou, para a lojinha, viu, gente? Isso está na legislação. Se isso não acontece ainda na Barra, então vamos conversar com o seu fornecedor para ele tentar ver com o fornecedor dele, né, do qual ele compra esse produto para te revender. Vamos conversar com ele para ver se ele consegue devolver essa embalagem lá para quem fabrica esses produtos, esses agrotóxicos. E reutilizar esse tipo de embalagem? Jamais. Meu povo, jamais. Mas algumas vezes a gente encontra esse tipo de uso inadequado e a gente tem que orientar, porque ali o polímero, ou seja, o plástico da embalagem, ele absorve o agrotóxico. E por mais que você não sinta o gosto, não sinta nada, você não pode colocar nada de uso naquela embalagem, pessoal. Temos que banir essa prática aí da nossa agricultura familiar. E eu queria só fazer uma outra observação, viu, Camila? Só para fechar aqui. Vamos, como o professor disse, lógico que o pequeno agricultor ele tem aquela sina, aquela vontade, o desejo de ter o agrotóxico dele para facilitar a vida, mas dá para diminuir a utilização dele. Primeiro que é caro, né, gente? E o valor dele é um valor assim que depende muito do valor lá de fora, da moeda forte, né, que é a americana, que é o tal do dólar. Pois é, então fica muito caro o agrotóxico. Vamos tentar evitar de usar, diminuir o máximo possível. Como? Ampliando sua cultura, plantando várias coisinhas ao mesmo tempo para evitar a praga, né? Fazendo rotação, fazendo consórcio de cultura de mais de uma cultura agrícola, né? Por exemplo, eu sou agricultora lá, eu faço consórcio de cacau com seringueira, eu sou agricultora lá no sul da Bahia, então a gente faz isso, a gente faz esse consórcio, tem muita floresta lá, eu deixo muita floresta lá para as abelhas, né, fazerem a polinização, para os bichos fazerem o controle, para as aves e os morcegos fazerem o controle de praga das meus plantios, viu, minha gente? Passarinho não está lá só para enfeitar, não, meu povo. O morcego não está lá só para enfeitar, eles estão lá para fazer polinização e estão lá para fazer o controle de pragas. Eles comem os bichinhos. Muitos desses insetos dos quais são praga no seu plantio, pois morcego come, passarinho come, né? Então, vamos cuidar também daquela vegetação nativa que você tem aí na sua propriedade, ela também é importante para você. Vocês poderiam especificar
Quais são esses equipamentos de segurança, além dos já citados por vocês? O tipo de roupa, como é a manutenção? E aí, dura a vida toda essa roupa? Como é? Quando é que eu vou descartar? Como vou descartar? Perfeito. O equipamento, o EPI, o equipamento de proteção individual, ele tem prazo de validade. Alguns eles podem ser reutilizáveis, mas ele tem um número de vezes, geralmente de 5 a 10 lavagens, e você tem que descartar. O descarte ele tem que ser adequado, assim como as embalagens de agrotóxicos. Você tem que encaminhar para a unidade que te vendeu, ok? Isso é muito difícil atualmente no Brasil, essa fiscalização, principalmente entre os pequenos produtores familiares, né? Uma grande, mas é possível. Vamos falar isso, lá no Baixo Sul mesmo, onde eu tô, os pequenos agricultores fazem, eles já geralmente se reúnem, organizados, né, em isso, associações, reúnem, cooperativas. Exatamente. Coloca dentro de um carrinho velho e leva lá para Ilhéus. Exato. E todo mundo leva. Isso. Então o descarte ele tem que ser muito bem adequado. Não é recomendável, Camila, que esse tipo de rejeito vá terminar nos aterros sanitários municipais. Não é recomendável. Então isso vai muito, como a Soraya colocou aqui, vai muito da organização desses produtores, desses municípios para dar assistência nesse tipo de dejeto. Uma grande empresa, ela se organiza, ela mesmo, para ela é mais fácil, ela tem a escala, ela consegue lá fechar os volumes, e no que ela vai comprar uma carga de novos produtos, no caminhão já volta com os vazios. Quando você tem isso pulverizado com centenas milhares de agricultores pequenos, isso fica mais difícil, o que causa problemas, porque fica tudo pulverizado dentro do município. Esse é um grande desafio volto a dizer, de organização. Mas voltando, Camila, nada mais é do que são tecidos especiais, muitas vezes que não tem afinidade, ou seja, o produto ele não fica aderido nele, ele é mais uma proteção entre o corpo, o aplicador, ou seja, o produtor ali, muitas vezes ele está com a roupa normal dele por baixo também, e aí ele coloca como um escudo a mais de proteção, aquele, né, o EPI que a gente chama. E que na hora de tomar, como a gente disse também, se você vai lavar em casa, você tem que tomar cuidado para não ter contato com as outras roupas da família. Porque esse é o cuidado. A Soraya bem colocou aqui também que a água da lavagem e tudo mais, o ideal é que fique na própria plantação, você colete. Professor, vamos fazer então só mais vamos recapitular aqui. Gente, EPI, equipamento de segurança, tá certo? Vamos recapitular, professor. De proteção individual. Isso, perfeito, perdão. Equipamento de proteção individual. Muito bem, professor. Então tá ligado você, né? Bora ver, vamos fazer então uma listinha para o pessoal anotar. Anote aí, gente. Pega o lápis, a caneta, papelzinho. Vamos anotar quais são esses equipamentos de proteção individual. Certo. A primeira, a gente tem a bota de borracha, que é a bota padrão. É evidente Pode que essa comprar aqui aí, no mercado, né, professor? Essa bota de pedreiro mesmo, que é a bota impermeável de borracha. Essa você higieniza ali, você pode usar ela até ela se desgastar naturalmente. Sabão, okay? Tal. Depois você tem a calça. Geralmente essas calças ela é feita de um material, de um tecido mais grosseiro. As pernas, as pontas das pernas, elas de um material impermeável que a gente chama de perneira. Então você vai colocar essa calça, essa perneira ela tem que estar por fora da bota. Deixa eu falar uma coisa, professor, que é importante. Gente, essa calça pode ser uma calça de brim, aquela mais grossa, né, um tecido mais grosso. E se não tiver perneira, você pode comprar um pedaço de uma lona e amarrar nas pernas, não é isso, é uma professor? prática que acontece, justamente porque aquele contato ali da bota com o tecido, muitas vezes vai desproteger ali a tua canela. E ali é um ponto, e isso muitas vezes vai permitir que o produto caia dentro da bota, você começa a suar, geralmente tem que estar com uma meia também, né? Um meião. Mas mesmo assim você vai suando, você tem a sensação que o seu suor que está dando aquela sensação de pé molhado, mas muitas vezes você pode estar tendo o produto escorrendo. Certo? Então aí você põe a calça, coloca
a blusa, o blusão da mesma forma, geralmente as pontas dos braços, eles também têm um material impermeável que você vai colocar a luva por fora, ok? Então a luva ela fica cobrindo a parte da blusa. Isso. Da blusa, né? Então geralmente a gente faz desse jeito. Algumas vezes a gente tem que usar a máscara, que é uma máscara normal de 3 pontos, né, para você com respirador, dependendo do grau de toxicidade ali do teu agrotóxico, e a viseira de proteção, com o óculos de proteção para evitar respingo nos olhos. Você tem que proteger todas as suas partes sensíveis. E por fim, um boné ou então Touca árabe, uma né? touca que vai te proteger né, proteger a cabeça. E além da luva. Excelente. E quais os principais cuidados durante a pulverização, além de você estar com seu EPI bonitinho ali, completo? Certo. Durante a pulverização, não podemos, por exemplo, mascar chiclete, não podemos fumar, não podemos comer, é evidente. E o ideal mesmo é que a gente não possa nem estar conversando, porque ali você acaba tendo abre a possibilidade. boca, quem abre a boca não come mosca só não. Bebe agrotóxico também, né, professor? Exatamente. Exatamente. Cobrir, fazer a aplicação adequadamente nas plantas, localizar o seu alvo, ou seja, a planta que você quer proteger e ter a certeza de que você não está colocando mais do que o necessário para aquilo. Geralmente você tem que ter ali o controle dos bocais, das boquilhas que a gente chama, do pulverizador que vai te conduzir às quantidades adequadas. Certo, gente. Nós estamos aqui encerrando o nosso programa, bastante proveitoso, com muitas informações para você, produtor, que está aí na sua hortinha, na sua região, nos seus cultivos, e tinha muitas dúvidas em relação ao uso de agrotóxicos, até porque a cidade ainda é muito incipiente em casas que ofereçam auxílio, né, nesse sentido, e aí foi bastante esclarecedor. Eu gostaria de avisar os ouvintes que nós estamos chegando ao fim, mas que virão outros programas à frente e que com certeza esse tema ainda vai ser bastante discutido, bastante debatido entre a gente. Eu passo a palavra aos nossos convidados de hoje e para que deixe seus recados para os ouvintes da Rádio Grande Rio FM. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Dizer que eu fiquei feliz pela participação e quero voltar para falar, gente, sobre serviço ecossistêmico, viu? Desses bichinhos aí que vocês acham que não faz nada na sua roça, que só se enfeita, que fica aí passeando, cantando para você de manhã, né? O passarinho, o morcego, a abelha, eles têm função, viu, gente? Não foram feitos à toa, não. Eles têm responsabilidades. Então, é isso que eu quero falar para vocês, da importância da vegetação nativa para a agricultura de vocês. Não pense que a vegetação nativa não tem função para a agricultura de vocês. Ela tem sim. E eu queria, enquanto estudante de ecologia do doutorado, falar isso para vocês. Porque eu também sou agricultora e sei da importância da vegetação nativa e dos bichos para a manutenção de uma boa agricultura. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a seu João, Dona Maria, Dona Raimunda, enfim, todo mundo que está aí na roça, lidando na roça, que está voltando para casa esse horário, que está pegando estrada, o pessoal do Brejo. É uma terra bonita, olhando aqui esse rio São Francisco, né? Esse aqui é o Rio Grande. É o Rio Grande? Rio Grande, esse rio maravilhoso. Então, meu povo, um abraço, povo do Rio São Francisco. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, professora Janaína, pelo convite, vi o trabalho da Camila, parabéns por essa iniciativa. Eu fico muito feliz de saber que nossas informações estão chegando aí para quem realmente precisa, que são os nossos produtores rurais. Então, eu envio aí um fraterno e caloroso abraço a cada um de vocês que estão nos ouvindo aí nos baixões, aí nos brejos, aqui na zona urbana, enfim, em toda a região de abrangência aqui da nossa Grande Rio FM. A nossa instituição está de portas abertas, sempre que qualquer um de vocês tiverem necessidade, quiserem informações,
a este respeito, para que possamos desenvolver verdadeiramente aqui a agricultura familiar no município de Barra e regiões adjacentes. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Nós gostaríamos de agradecer demais a presença do professor Jaime, da engenheira florestal professor Soraya. Foi assim enriquecedor as informações trazidas para todos nós hoje. Deixamos também o nosso agradecimento ao senhor Arquimedes, presidente da Rádio Grande Rio FM, a Chiquinho, que sempre está aqui nos apoiando a cada programa, e a todos vocês, ouvintes, que prestigiam o nosso programa dia após dia. Eu, Camila, me despeço de vocês e deixo a música Planeta Azul, de Rio Negro e Solimões. Boa tarde e até o próximo programa, A Hora do Campo.